Então, para quem não me conhece, meu nome é Joel Borges e eu sou professor de matemática no Colégio Cedro. Nessas últimas aulas eu falei a respeito de como se deve organizar suas aulas, entender como funciona a aprendizagem do seu estudante, para que assim você se torne um professor melhor e possa ministrar aulas de maneira que o seu estudante, mesmo com dificuldades, ele possa compreender parte do conteúdo. Entendam, vocês não vão revolucionar a educação da noite para o dia. Pode ser que você faça isso, mas pode ser que você enfrente uma turma que está desmotivada, está desinteressada, não quer saber mais de nada, e aí você vai ter que, de alguma maneira, motivá-los a tentar aprender. E quando fala em matemática, se torna um pouco mais complexo, porque eles já vêm o quê? Calejados, desmotivados, e isso se torna mais difícil ainda. Principalmente quando a gente chega em alguns conteúdos que para eles já se tornou piada. Como assim, professor? Eu já vi em vários sites, em várias publicações de WhatsApp, de Instagram, até mesmo de Facebook antigamente, eles com a piada: eu entendi a matemática até o ponto que era só matemática, depois que colocaram língua portuguesa eu não entendi mais. E isso começou a criar-se uma vertente tão grande que o povo realmente acha que a matemática é apenas somar, subtrair, multiplicar ou dividir. E aí, pronto, eu sei isso, e às vezes nem sabe isso. A gente vai encontrar estudantes que não sabem fazer multiplicação, não sabem fazer divisão, às vezes erra até subtração. Então, essa questão deles ficarem dizendo que eu entendi a matemática antes, também é uma falácia. E aí, para essas duas aulas de hoje, a gente vai pegar um pouco mais pesado. E aí vocês têm que compreender esse conteúdo para que assim possam melhorar ainda mais. Qual é o conteúdo que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver a tão temida equação. E no caso de hoje, equação do primeiro grau. Tá, professor? Eita, eu acho que eu já ouvi essa, é aquela que tem as letras, né? É aquela que tem as letras, mas se você entender o significado dessa letra, se torna mais fácil, porque ela não é um bicho de sete cabeças. Lógico, todo conteúdo pode se tornar mais difícil se você não tem uma base, ou se a questão é realmente complexa. Mas se você tiver uma base e ir trabalhando essa base, quando chegar nesse conteúdo mais difícil, ele não se torna tão difícil assim. Então prestem atenção. Para a gente poder trabalhar a equação do primeiro grau, a gente tem que entender o que é a equação. Para a gente poder entender o que é uma equação do primeiro grau, com uma incógnita, que é o conteúdo de hoje, a gente precisa entender o que é equação. E o que é equação? Equação é uma sentença matemática que possui igualdade e pelo menos um valor desconhecido. Então percebam, meus brothers, essa tão falada letra, essa tão falada incógnita é nada mais nada menos do que um valor desconhecido. É um número que eu não conheço. Quando eu não conheço algum valor, eu posso representar ele na forma de uma letra. E aí as pessoas, mas essa letra... Gente, é só isso, é um valor que eu ainda não conheço. Professor, dá um exemplo, vamos lá. Eu tenho 33 anos e somando a minha idade com a do meu filho, ficamos
com 37 anos. Qual a idade do meu filho? Ah, professor, mas isso aí não é equação, não tem letra. Calma lá, meu brother, vamos lá. O que ele diz aqui, ó. Eu tenho 33 anos. 33. Somando, ou seja, mais a idade do meu filho. Eu sei qual é essa idade? Não, é um valor desconhecido. Se é um valor desconhecido, eu posso colocar, ó, x. Somando, nós ficamos, ou seja, é igual a 37. Pronto, meu brother. Tá aí a tão temida equação que vocês falam. Sabe onde eu vi isso a primeira vez? E eu nem me tocava para isso? Lá no jardim de infância, parece. Ou no primeira sériezinha. Só que a gente não chamava de x, a gente chamava de quê? De quadradinho. Ah, 2 mais quadradinho igual a 5. Quanto é o quadradinho? A diferença é que lá era quadradinho e agora é uma letra. Professor, eu posso colocar outra letra? Pode, sem problema algum. Tu pode colocar A, B, C. É um valor desconhecido. Aí você representa da forma que você achar mais simples. E aí percebam, eu tenho um número que somado com 33 vai dar 37. Como é que eu resolvo isso? Você vai resolver isso dessa forma aqui, ó. Desse lado aqui, que eu vou chamar de primeiro membro, eu quero apenas os valores desconhecidos, apenas as incógnitas. E desse lado, eu quero apenas os números, que eu vou chamar de segundo membro. Quem vai separar esses membros? A igualdade. Lembra, para ser equação, obrigatoriamente tem que ter o quê? A igualdade, e pelo menos um valor desconhecido. Aí você vai olhar bem e vai dizer assim, professor, o senhor falou que no primeiro membro só pode ter os valores desconhecidos. 33 não é desconhecido. O que a gente faz com ele? A gente vai pegar ele e, mandar para o outro lado. É um macetezinho que a gente fala, mas não é exatamente isso. É porque eu vou colocar tanto de um lado quanto do outro o mesmo número. Mas aí, para ficar mais rápido e simples, a gente diz que vai mandar para o outro lado. Quando a gente fizer essa troca de lado, a operação dele vai mudar. Por exemplo, aqui como não aparece nada, é porque é mais. Quando ele for para o outro lado, ele vai virar o quê? Menos. Então eu vou ter o quê? X, que vai continuar desse lado, é igual a 37, que já estava do outro lado. Aqui está mais 33, vai ficar menos 33. Logo, o valor desconhecido é o quê? 37 menos 33, 4 anos. Esse é o valor desconhecido. Esse é o valor de x. Esse é o valor da incógnita. Isso é a equação do primeiro grau, que é tão temida por muitos. Professor, mas eu já vi cálculos que são mais complexos. Sim, existem. A gente vai fazer apenas os simples, para não ter tanta dificuldade. Mas eu vou mostrar para vocês que com a base certa, você consegue fazer qualquer conta. Basta você ter o quê? A base. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais complexo. 5x menos 12 igual a 3x mais 18. Eu quero saber o valor de x. Lembra? Olha o passo a passo. Primeiro membro, eu quero apenas quem? Isso aí, eu quero apenas as incógnitas. Então esse cara aqui, ele está no lugar errado. Eu vou ter que mudar de lado. No segundo membro, eu quero apenas os números. Então esse cara aqui, ele está no lugar errado. Eu tenho que mudar de lado. Professor, peraí, mas tem o 5. Não, calma. Como ele está acompanhando uma letra, eu ainda não mexo com ele. Eu deixo para mexer depois. Eu vou mexer apenas quem está sozinho. Então vamos lá. Esse cara aqui vai mudar para a direita e esse cara aqui vai mudar para a esquerda. Mas na hora de organizar, eu já organizo quem já está
lá. Então, nesse caso, o 5x já está aqui, então ele continua 5x. Não tem mais nenhuma incógnita, olha para lá, ó. Eu tenho uma aqui, mas ela vai mudar de lado. Como não aparece nada aqui, ó, é mais. Então eu tenho ó, mais 3x, como ele vai mudar de lado, vem menos 3x. Não tenho mais nenhuma incógnita, igual. Aí eu olho para o segundo membro. No segundo membro já tem um número, então eu mantenho ele, eu não mexo no sinal dele, porque ele não mudou de lado. Ficou 18. Pronto, acabaram os números desse lado, acabaram, mas tem um bem aqui. Como esse cara aqui, ó, ele está negativo, quando ele mudar de lado, ele vem positivo, então ele vai ficar mais 12. Pronto, e agora, professor? Agora basta você efetuar a conta. Eu tenho 5x, tiro 3, eu fico com 2x, igual 18 mais 12, 30. Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de x. Mas o que está acontecendo bem aqui? Entre uma letra e um número que estão juntos, tem a multiplicação. Como 2 é número, eu quero pegar esse cara aqui, ó, e mudar de lado. Mas qual é a operação dele? Isso aí, vezes. Como ele vai passar dividindo. Então eu vou ter x igual a 30 dividido por 2. X é igual a 30 dividido por 2, 15. Está aí, ó. Uma um pouco mais complexa, mas que trabalhando devagar, com base, com calma, você consegue resolver. Pronto. Finalizamos essa parte de equação. Quiser melhorar mais, quiser fazer mais questões, pode me mandar mensagem, pede ali para eu mandar algumas questões, a gente vai trabalhando e vai melhorando. Lembre, a matemática ela é contínua. A matemática ela não é aprendida da noite para o dia. A matemática ela pode ser esquecida se você não a praticar. Não é que nem andar de bicicleta, não. Na matemática tem que estar todo o tempo te organizando. Último conteúdo, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Interessante a gente falar do Teorema de Pitágoras, porque o Pitágoras ele foi um cara que ele basicamente ele viveu há muitos anos tempo atrás e ele tinha uma escola, né, dos pitagóricos. E alguns pesquisadores, alguns historiadores, eles dizem que quem propôs esse teorema não foi Pitágoras, foi um dos seus alunos, ele só levou o nome. Não sei te dizer se isso é verdade ou não, mas a gente usa esse teorema. Professor, o que basicamente ele fez? Bem simples, ó. Ele pegou um triângulo retângulo. Professor, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E o Teorema de Pitágoras ele só é aplicado no triângulo retângulo. Então, para eu descobrir se um triângulo é retângulo, basta eu aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá, professor, mas o que basicamente ele fez? Bom, eu vou botar aqui mais no meio, só para mostrar o que ele fez. Espera aí. Ó, ele pegou um triângulo retângulo. Perfeito. A gente sabe que o triângulo retângulo, os lados do triângulo retângulo, eles têm nomes, né? Aqui é cateto, aqui também é cateto, que formam o ângulo de 90 graus, e quem está de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Perfeito? O que ele fez? Ele desenhou quadrados em cada um dos lados do triângulo. Esse aqui ele desenhou quadrados. Não vai ficar tão perfeito, mas vocês vão entender. Em cada um dos lados dos triângulos. E calculou a área de cada um deles. E calculou a área de cada um deles. E para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar um lado pelo outro. Um lado pelo outro. Um lado... Opa, que eu vou... Aqui é B. Um lado
pelo outro. E aí o que ele encontrou? A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, C vezes C, C ao quadrado. Ele não fez isso com letras, ele fez isso com números. Basicamente, ele disse aqui, ele mediu, aqui tem 3, aqui tem 4 e aqui tem 5. Ele fez um triângulo retângulo com essas dimensões. Mas se tu fizer qualquer triângulo retângulo com qualquer outra dimensão, vai dar o mesmo resultado que ele encontrou. Então, o que ele fez aqui? Ele viu que 5 vezes 5 era igual a 25. Que 3 vezes 3 era igual a 9. E que 4 vezes 4 era igual a 16. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ao somar o quadrado dos catetos, que no caso é 9 mais 16, ele encontrava exatamente o quadrado da hipotenusa, que era 25, porque 9 mais 16 dá 25. Então, o que o Pitágoras ele descobriu? Ele descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E isso aqui que é o teorema de Pitágoras. Pessoal, mas isso está 100% certo? 100% certo. Experimentalmente comprovado. Se você fizer o experimento fazendo essas áreazinhas bonitinhas, vai dar exatamente o que Pitágoras, muito antes de Cristo, ele determinou. Então, onde é que eu uso isso? Eu uso isso na engenharia, na arquitetura, para determinar as distâncias de determinadas áreas. Perfeito? Então, com base nisso, vão lá na apostila, dão mais uma lida, vão lá nas atividades online, respondam a atividade, respondam a avaliação e assim se encerra o nosso ciclo. Tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu estou à disposição. Valeu, galerinha, até a próxima.